Oi, pessoal. Meu nome é Ilana, eu sou mestranda em Biociências e Saúde no LNMed e aqui é mais um episódio do Deunano. Hoje a gente vai falar de um tema que é fundamental para o desenvolvimento científico, que é a participação de mulheres na produção de conhecimento e também na formação de novas gerações de pesquisadoras. Quem está aqui com a gente hoje é a professora Cláudia Mello. A professora Cláudia é bióloga, doutora em parasitologia pela Unicamp, docente da Universidade Tiradentes, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, onde coordena o Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias e o setor de imunofluorescência parasitária. Além da sua trajetória acadêmica consolidada, ela coordena o programa Meninas na Ciência, uma iniciativa que vem impactando estudantes da rede pública sergipana e recentemente conquistou o primeiro lugar no Prêmio Fernando Braga da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda ao Deunano. Obrigada pelo convite. Eu queria que a senhora começasse falando um pouco como foi que despertou seu interesse para pesquisa, como foi o caminho virando pesquisadora e cientista. Bom, eu sou nascida no interior da Bahia e sou filha de agricultores. A minha região é a região de produção de cacau, né? E eu sempre tive uma ligação muito forte, né, com as questões da área rural e do ambiente. A minha região é de Mata Atlântica, né? Eu acho que essa capacidade de observação de quem está próximo da natureza, lhe faz indagar, né, e formar perguntas o tempo todo. Uma outra característica que eu tenho é que eu sempre gostei muito de ler. Ler muito e de coisas muito variadas, desde o que a gente chama hoje de áreas de humanas e sociais, até leituras mais leigas e prosaicas, né? Então, acho que essas duas conjunções, né, me fez ser aquela pessoa que pergunta, que é importante para a ciência, né? E aquela pessoa que estuda e lê e se debruça sobre temas variados. Então, desde a escola, isso começou a me despertar. Depois, na graduação, num curso de biologia já em Minas Gerais, né? Eu sou de uma geração que se saía do Nordeste para estudar fora. A gente tinha menos vagas aqui na região. E lá, durante o meu curso de graduação, eu agarrei com unhas e dentes uma proposta que eu ouvi falar nos corredores de uma bolsa de iniciação científica. Nossa. Então, era muito menor a quantidade de bolsas, mas aquilo me despertou uma curiosidade. E eu fui trabalhar com células e vírus. E aí eu descobri o meu grande amor na ciência, que são os organismos pequenos, invisíveis, microscópicos. Eu continuo trabalhando, sendo aquela mesma menina que trabalhou com vírus e hoje trabalho com parasitas, alguns deles microscópicos. Depois da graduação, eu continuei, tomei gosto. Então, fui para a Unicamp, fiz mestrado, fiz meu doutorado, né? Passei um pouco na Itália, passei um pouco na USP de Ribeirão. Só que aquela menina, ela começou a se indagar e se questionar do ambiente que vivia, o território em que vivia. Parecia que as perguntas que eu me deparava não tinham consonância com a minha essência. E eu disse, está na hora de voltar para o Nordeste. E eu voltei para o Nordeste para trabalhar como cientista no Nordeste por opção. Já estou aqui em Aracaju, Sergipe, há 25 anos. Muito bom. E como é que começou a ideia? Como surgiu a ideia do Meninas na Ciência? Qual o objetivo do projeto? Bom, o programa Meninas da Ciência é uma política federal, na realidade, né? A gente tem o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia que implantou essa política, né, de fomentar, de incentivar meninas e jovens pesquisadoras ao meio científico nas suas diferentes áreas, né? Desde as áreas de humanas, ciência e tecnologia, área de engenharia, áreas biológicas, área de saúde, né? Então, aumentar e incentivar a participação feminina nessas diferentes áreas. Para quê? Para que a gente tenha nas suas diferentes áreas uma ciência mais diversa, né? Então, pessoas diferentes, de sexos diferentes, de etnias diferentes, de regiões diferentes, fazem com que a ciência ela seja mais completa e mais diversa. A gente já vinha trabalhando bastante com formação de meninas. Eu, além de bióloga, sou uma professora, sou licenciada, fiz licenciatura em biologia. Então, eu já tinha uma pegadinha, um gostinho de trabalhar com a educação básica. E aí, eu visualizava que na escola as meninas tinham curiosidade.
Mas como foi seu caminho? Foi sua primeira pergunta, né? Como que você chegou a ser cientista, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente se torna e adquire essa profissão? E aí eu fui me aproximando cada vez mais desse mundo, né, de trabalhar com ciência numa iniciação científica júnior nas escolas. E aí, em 2024, surgiu uma oportunidade. Na ciência, a gente tem que agarrar as oportunidades. Sempre, seja editais, sejam bolsas, seja novas oportunidades, e aonde a gente enxergar. Antes a gente enxergava as oportunidades somente no lado pessoal, na vida concreta. Hoje a gente tem um mundo digital. As oportunidades são divulgadas e aparecem no meio digital. Então hoje eu falo muito para quem quer ser cientista ou tem curiosidade, veja as oportunidades, escute, amplie seu olhar, aprenda a olhar. E aí em 2024 o que aconteceu? A FAPTEC lançou um edital no estado para o programa Meninas na Ciência, né? E aí eu falei assim, olha que legal, tem tudo a ver com o que a gente pensa hoje, depois de 25 anos trabalhando com formação de jovens cientistas e muitas mulheres, né? Em que a gente precisa começar a trabalhar cada vez mais cedo, a plantar essa sementinha cada vez mais cedo. E aí eu lancei, me submeti ao edital, uma proposta ao edital, foi aprovado e a gente começou essa proposta aí, e esse projeto de 2 anos na vigência do projeto, né? E que pós-projeto a gente gostou tanto que a gente continuou, né? Então o programa Meninas na Ciência, ele está além do projeto financiado, porque ele tem consonância com o que nós pesquisadoras do ITP, que são 11 pesquisadoras que estão mais à linha de frente, acreditamos que a gente tem que estar aqui, né, mostrando como se faz, mostrando o método científico, né, e que cada um de nós sejamos espelho, cada uma nas suas especificidades para novas gerações de cientistas. E por que a senhora considera tão importante a gente tratar da representatividade feminina desde a atenção básica? Nós temos mais mulheres, né, em todos os níveis de formação. Na educação básica, no nível superior, né, na cadeia toda, na graduação, no mestrado e doutorado. Só que a gente vai vendo que em algumas áreas isso está escapando. E lembra que eu falei da ciência diversa? A gente não pode deixar que a mulher perca esses espaços nas suas mais diferentes áreas. Por que é tão difícil uma menina e uma mulher se manter na sua formação educacional e na ciência? Primeiro, porque a gente tem um corpo que é diferente. Né? E a gente não pode, né, não olhar e não considerar isso. Nós temos um corpo que durante o período reprodutivo passa por alguns estágios menstruais, né? E esses estágios menstruais, eles nos mexem com nossa fisiologia, né? Na forma como respondemos. Algumas mulheres sentem muitas dores, né, em relação a isso. As mulheres são aquelas que gerem a nova geração. Então, nós passamos em alguns estágios da nossa vida por uma gestação. Isso também mexe com a nossa capacidade de responder, né? Às vezes ao trabalho e aqui no meio científico. Mas temos também questões de acesso seríssimas, não só no Brasil, mas no contexto latino-americano. Temos questões de violência, temos questões de violência de gênero, né? Temos bullying, temos preconceitos, temos aquela tradição e aquele olhar sobre o espaço do cuidado. O espaço do cuidado, originalmente, ele é das mulheres, ou se pensa sobre isso. Então, somos nós que cuidamos dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos colegas, dos nossos pais, dos nossos avós, e tudo isso demanda muito tempo. E muitas vezes no percurso, né, a gente tem nosso percurso profissional e científico prejudicado. Então, quando a gente tem mulheres hoje que chegam a cargos ou bolsistas de produtividades, líderes de grupos de pesquisa, né? Essas mulheres, elas são um exemplo de como algum caminho pode ser bem sucedido. E a gente mostrar e falar sobre isso para as novas gerações é importante. Então, por isso que é tão importante a gente continuar falando todos os dias, né? E mostrando o trabalho para a inserção de meninas e mulheres na ciência. O programa envolve participantes, como participantes estudantes de escola pública, né? Como é que funciona essa aproximação da universidade com os estudantes da rede básica? São muitos e variados caminhos, né, para a gente fazer esse diálogo. Como eu disse,
eu fiz licenciatura. Então, naturalmente, eu busco a escola enquanto grupo social. A escola é o espaço social de muitos territórios, né? Porque na escola a gente não tem só os alunos e os professores, nós temos a família, né? Na comunidade escolar. Então, a escola, nos territórios, ela agrega. Então, naturalmente, na minha pesquisa, tanto na área de saúde, né, na área de biológicas, como também com esse olhar educacional, eu busquei escola. Então, quando a profissional ela tem o olhar para a educação na sua formação de licenciatura, você concorda que isso é natural, né? Eu busco a escola, eu entendo a escola como um locus, como um espaço, né, onde a gente pode trabalhar desde o início essa questão de formação científica. Mas nós temos outros caminhos, por exemplo, os nossos egressos. Muitos dos nossos egressos, são 25 anos de trabalho, né? Mestres e doutores estão na educação básica também. Às vezes somente na educação básica ou também na educação básica, né? Então, a gente pode fazer interlocução com aquele profissional, pesquisador que você formou e que também é professor na educação básica, né? Então, esse também é um caminho. E tem outros caminhos agora fomentados por projetos de pesquisa. Quando a gente lê hoje editais de projetos de pesquisa, tem alguns pontos que são comuns a todo edital de pesquisa. Extensão. Divulgação científica, inserção social, que pode ser acoplada à extensão, né? E, de novo, qual é o locus e o espaço mais organizado, né? Ou um dos mais organizados para a gente trabalhar com inserção e extensão social? É a escola. Porque a escola agrega as famílias, né? Claro que no setor econômico eu também tenho empresas, eu tenho cooperativas, mas a escola não, ela permeia, né, essas áreas, inclusive com faixas etárias diferenciadas. Então, é natural que a gente se volte para a escola. Então, a gente faz muito essa interlocução de forma natural, de forma induzida por editais, né, ou pelo nosso network, pela nossa rede de colaboração. E essa é uma dica que eu gosto de deixar. Cuide da sua rede de colaboração no meio científico, ela é tudo. E a rede de colaboração, ela começa quando a gente ainda está se formando. Na iniciação científica, você começa a sua rede de colaboração. E ela vai lhe garantir a capilaridade para atender todas essas demandas que são muitas e diversas na área de cientista, muito exigido de um cientista atual e contemporâneo. Teve alguma história, alguma coisa assim que aconteceu e que marcou o impacto desse programa na vida de alguma das meninas? Que você consiga compartilhar com a gente? Alguma lembrança? O impacto do programa, ele é grande no sentido de quantidade, né? Então, se você pensar que são 2 anos e foram atendidas, né, mais de 1.000 meninas, a gente tem um impacto quantitativo aí importante, né? Eu acho que a diversidade dessas meninas é uma experiência interessante. Eu tenho mulheres e meninas quilombolas, que são associadas ao programa e que hoje são líderes, né? Guardiãs ambientais, né? Líderes comunitários de comunidades quilombolas, né? Elas estão se tornando líderes. É tão importante as meninas se enxergarem no papel de líder. Sim. Não só como participante, não só como ator, mas se quiser também liderar, né? Nesses espaços de governança e no meio científico também. Participação ativa, né? Sim, não só passiva. Não só passiva, exatamente. Tem os sextas séries, né? No projeto tem uma sexta série que é a minha paixão, minha menina dos olhos, né? A gente organizou feiras científicas e era a primeira feira científica de uma escola, ela nunca tinha feito numa área de transição rural e urbana, né? E na feira estavam concorrendo, porque tem uma premiação, né? Uhum. Então, estavam concorrendo trabalhos de sexta série, de sétima, de oitava e de ensino médio. E o ganhador foi a sexta série. Nossa. Então, a sexta série, ela tinha brilho nos olhos, né? Ela tinha as perguntas puras, né? Ela tinha ali no início, né? No início do despertar. Eram trabalhos com argilas, trabalhavam ligados um pouco com arqueologia e com a utilização de argila como produtos para a saúde. Então, ela viu um contexto interdisciplinar muito interessante. Porque a criança, bem no início, ela é curiosa, ela está aberta, ela é permeável, né? Então, ela vai permeando tudo aquilo que você fala, né? E podendo gerar
questões e produtos criativos. Às vezes a gente perde isso no meio do caminho. A gente tem que tentar manter nosso olhar de criança e curioso. Mantém um brilho, né? Sim. E essa sexta série veio ao UNIT para um projeto de imersão, um programa de imersão que ela foi premiada, né? Porque ela ganhou a feira. E me marcou muito o brilho das crianças quando ela entrou na universidade. Ela nunca tinha entrado na universidade. E ela me dizia assim: tia, a sexta série ainda chama tia, né? Tia, foi aquela massinha que eu fiz na minha sala de aula que me trouxe até aqui. Então, é isso que a gente busca. É mostrar os caminhos, que os percursos são possíveis. Que aquilo que ele discute, que ele pensa dentro de um espaço de escola, com sua comunidade, na sua área, ela tem uma relevância importante. É como se a gente dissesse para essas crianças: ei, eu lhe ouvi. Né? E isso que você está dizendo, você pode utilizar no meio científico ou no meio profissional, se for a sua escolha. É apaixonante. Dá pra gente sentir daqui o brilho. Esse ano, vocês receberam o primeiro lugar no Prêmio Fernando Braga. Fala um pouquinho como foi receber essa notícia e de que forma isso afetou a visibilidade do projeto. Ampliou muito, né? Deu uma amplitude, assim, né? Eu já fui convidada para falar muito sobre isso e eu acho importante falar, né, sobre a premiação. Na verdade, o que eu mais gosto do Prêmio Fernando Braga é que é um prêmio que reconhece um trabalho de equipe, né? E eu acho que na ciência é muito importante a gente ter trabalhos de equipe, né? Com vocações diferentes, que se complementam, né? Então, esse foi o grande sabor para mim do prêmio. Na UNIT, eu trabalho num programa interdisciplinar e a gente trabalha há 25 anos essa questão da interdisciplinaridade, como é importante o diálogo e o trabalho de equipes, principalmente entre os diversos e diferentes. Quanto mais diverso e diferente, mais rica é a interdisciplinaridade. Então, quando eu recebi a notícia da premiação, eu fiquei impactada por isso. Falei, nossa, aquilo que a gente fala tanto e que a gente acredita foi reconhecido. Porque quando o prêmio foi dado a mim, né, lá em Brasília, uma das coisas que relataram foi: a gente adorou o espírito colaborativo do projeto. Né? Então, então aquilo que a gente pensa, né, de equipe é importante. Porque muitas vezes da ciência a gente tem olhares individualizados e recortados, né? Muitas vezes o cientista ele é criticado, inclusive, com relação a isso. Pela falta de trabalho colaborativo, de não fazer o diálogo com a comunidade, com o ser social. E, premiou um projeto justamente por esse olhar. Então, lhe dá um gás para você continuar, né, com esse olhar e continuar persistindo, né? Eu acho que a quantidade de atividades no programa chamou a atenção deles. A gente tem programas de mentoria, a gente tem imersão, a gente tem divulgação científica, a gente tem projetos de pesquisa. E os projetos de pesquisa, as meninas puderam ter a chance de dialogar e fazer junto ciência. Escola, graduação, mestrado, doutorado e as pesquisadoras sêniores. Olha que riqueza a gente construir, né, essa liga. E ela é uma liga que ela não é unilateral. Nós nos retroalimentamos com as crianças. Ela não tem um caminho único, né? Então, isso é o que mais me deu prazer no prêmio. Esse é um programa e tem pesquisadoras e tem alunas premiadas em feiras de ciência, pesquisadoras FAPTEC, né, empresa inovadora, né, nós já estamos bastante consolidadas e somos premiadas, mas uma premiação pelo conjunto da obra, nossa, ela tem um valor. Como diriam para o Oscar, né, tem um molho. Tem um valor e um impacto muito grande. Como é que a senhora imagina a participação feminina num cenário brasileiro para os próximos anos? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, né? Se eu usasse, por exemplo, a minha área específica, que é a área de biológica, você podia dizer assim, tem muitas mulheres cientistas, né? Quando eu busco uma mulher cientista para dizer como exemplo, eu encontro muitas. Mas a biologia é ampla, porque a biologia
ela é a ciência da vida. Então, por exemplo, se eu for para a área ambiental, ou se eu for para a área de arqueologia, eu não tenho tantas mulheres. Por quê? Porque as mulheres não podem desenvolver as mesmas atividades, ou será que é um olhar enviesado de que espaços abertos não é um espaço de mulher, que a mulher tem que ficar fechada num laboratório, né? Então, isso acontece para algumas áreas da engenharia, isso acontece para direito, né? Então, assim, eu acho que o falar, e tem se falado muito, a gente tem botado a boca no trombone, literalmente, né? Ela ajuda a mudar algumas atitudes e algumas políticas, né? E algumas induções, alguns fomentos, né? Eu acho que o reconhecimento do corpo feminino, ele é importantíssimo. E a gente ainda precisa avançar nisso, né? Porque a academia, o meio científico, ele foi feito por um modelo masculino, né? Então a gente pensa, se eu pudesse pensar nas cores, né? Na nossa rotina, na carga horária de trabalho, né? Tudo isso teria que ser repensado. A gente fala e a gente provoca, faz algumas provocações, mas a gente ainda precisa avançar bastante sobre isso. Eu acho que questões de letramento no diálogo científico, equipes que tenham mulheres e homens e equipes que consigam dialogar, não só pelo nível de conhecimento, mas dialogar também, debater. Quantas vezes uma mulher calada e silenciada numa reunião ou num trabalho de grupo? Talvez porque ela tinha um timbre de voz diferente ou mais baixa. E quantas vezes mulheres que falam alto e que se impõem são taxadas de difíceis, são taxadas de temperamentais, né? Eu acho que esse diálogo, quanto mais ele ocorrer, mais a gente vai afinando as arestas, né? Eu vejo com bons olhos, eu tenho, né, bons presságios, né, que a gente vai avançar em alguns pontos. A desigualdade brasileira influencia. A academia, o meio científico, ele não está dissociado da sociedade que a gente vive. Ela não é uma bolha, né? Então, assim como a escola também é esse espaço que se retroalimenta, as universidades, os ICTs, os institutos de pesquisa também são. Então, essa desigualdade que a gente enxerga, né, do meio de fora, está aqui dentro também, nas nossas alunas que vêm trabalhar todo dia aqui, desenvolver suas dissertações e seus doutorados, né? Nos pesquisadores, né, que às vezes se vestem com uma roupa profissional e não expõem muitas vezes o seu interior em questões pessoais, mas ele também está relacionado a essa desigualdade, né? Então, eu acho que quanto mais a gente dialogar e pensar num espaço dinâmico, não num espaço estanque. A gente fala tanto em inovação, em ciência, né? Mas será que a gente não está enviesando algumas vezes o método? Né? E para a gente ser criativo e inovador, a gente precisa também ter uma certa mobilidade e flexibilidade nas relações. São pessoas. No fundo, todas elas são pessoas que estão unidas em equipes para gerar um produto científico, que acreditam, né, num olhar, acreditam num método. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria fechar com uma coisa que aconteceu e também pedir que a senhora desse um feedback, digamos assim. Recentemente nós recebemos a visita de uma astrobióloga ao ITP, e eu tava olhando uma rede social dela e tem um vídeo que ela enviou para uma garotinha, uma criança, que sonha em ser astronauta. Quando a menina recebeu o vídeo, ela começou a chorar. Foi... Nossa, eu me arrepio só de lembrar. E aí eu fiquei pensando que eu queria fechar essa entrevista com essa pergunta. Qual conselho que você daria para meninas que querem ser cientistas, mas não sabem o que fazer, por onde começar, ou que por alguma razão acham que não é o lugar delas? Todo lugar é lugar de meninas e mulheres na ciência. Todo lugar, todas as áreas têm espaço para isso, né? De novo, eu vou voltar à questão das relações interpessoais, né? Eu acho que nas relações interpessoais a gente tem que perguntar e indagar para o seu professor,
para uma palestrante que venha na sua escola, para a rede social. Hoje a gente tem tantos espaços em redes sociais, né? E aí, manda uma mensagem, né? Muitas pesquisadoras são igual a pesquisadora, né, da astrofísica. Elas são acessíveis. Nem todo pesquisador está num pedestal, né? Tem pesquisadores que se comunicam. São pessoas de carne e osso, como vocês, né? Então, eu dou esse conselho. Tudo que vocês encontrarem de oportunidade, aproveitem. Todos esses espaços aproveitem. Porque nesses espaços vão ter mulheres e meninas. E quanto mais a gente estiver juntas e reunidas, mais fortes nós somos e mais conseguimos avançar no percurso. Uma ajudando e colaborando com a outra, com um espírito colaborativo. É tão importante para a ciência. Professora Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom a gente abrir essas discussões, porque falar sobre investimento em ciência é também investir em igualdade, em acessibilidade e inclusão. E isso é transformador, principalmente quando se trata de públicos que têm sociovulnerabilidade. A gente quer um futuro sustentável, né? Então, falar sobre inclusão é importante. E eu agradeço a quem ficou com a gente até aqui. Quem gostou, curte, compartilha e ativa as notificações para estar ligado quando tiver o próximo episódio. E é isso, esse foi mais um episódio do Deu Nano. Muito obrigada, gente.